O que é a felicidade para você? A princípio, a maioria de nós pode pensar que a felicidade corresponde a não sofrer, né? Mas nós confundimos infelicidade com sofrimento, não são a mesma coisa em absoluto. Além disso, nós nos deixamos influenciar muito pela perturbação das pessoas e do mundo, e daí nos sentimos infelizes. Mas isso é por ilusão, na verdade. Porque o sofrimento que vem de fora não nos traz infelicidade verdadeiramente. Porque nós somos criados para ser felizes. Se nós somos infelizes, isso é criação nossa, não é de Deus. Não é culpa de Deus. A dor, que não é o mesmo que infelicidade, ela é fruto dos erros, da invigilância do nosso passado, ou do presente ainda, da nossa demora em aprender com as lições e da nossa má relação com Deus e conosco mesmo, porque nos falta fé, porque nós não acreditamos que Deus verdadeiramente zela por nós, deseja o nosso crescimento, nossa felicidade, nós não cremos nisto. Nós cremos no mundo, nas pessoas com as suas mentiras, mas não cremos verdadeiramente em Deus. Nós somos absorvidos pelas coisas do mundo. E uma forma de eliminar muito sofrimento da vida é entender justamente isso, que o que é dos outros é deles. A toxicidade, os preconceitos, os conflitos, os lixos emocionais dos outros, as maldades são deles. Nós não deveríamos de maneira alguma absorver nada disso. Mas nós fazemos o contrário, não é? Na maioria das vezes. Nós absorvemos tudo isso e criamos a nossa própria infelicidade. Depois nós reclamamos, nos achamos infelizes. Então, por isso, nós podemos afirmar que a infelicidade veio do nosso interior e não de fora, porque nós trazemos o que vem de fora, o que é ruim para dentro de nós. Nós precisamos viver a nossa própria realidade, que é de alma imortal, muito acima das coisas do mundo, independente de. Por isso eu trouxe aqui uma questão do Evangelho para nos clarear a mente sobre isso, sobre esse assunto. O Evangelho segundo o Espiritismo, em Bem-aventurados aflitos, no capítulo 5, que diz assim: o fato de o ser humano saber que é alma imortal o leva a diminuir a importância das coisas deste mundo. O homem assim é levado a moderar os seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma. Ao passo que pela inveja, ciúme e ambição tortura-se voluntariamente e acrescenta assim as misérias e angústias de sua curta existência. Olha como é claro isso e tão objetivo, né? Tão simples de entender, mas às vezes tão difícil de realizar, né? Vejam, a felicidade corresponde a diminuir a importância das coisas deste mundo. O mundo nos fere muito. Isso significa não nos atormentar pela falta de paz, de não sentir o medo doentio, porque o medo normal é da preservação da vida, né? É pertinente a todos nós, mas o medo doentio é uma contaminação que nos judia, nos paralisa. E felicidade é não sentir mais isso, nem medo da morte, nem das perdas, nem do futuro, através da crença e da fé que a morte não existe. Da conscientização verdadeira, interiorizando esse estado de alma imortal que nós temos. Não basta crer, é preciso realizar isso dentro de nós, para entendermos que nós não perdemos ninguém porque não possuímos ninguém. Nós precisamos entender isso. Essa coisa de meu isso, meu marido, minha mulher, minha mãe, meu pai, meus filhos, minha casa, minha vida, meu carro, meu tudo. Nós precisamos nos convencer que nada é nosso, tudo é emprestado, é passageiro. Mas também precisamos nos convencer de que a separação com aqueles que amamos, entre aqueles que se amam, é temporária. E sempre vão haver os reencontros daqueles que se amam nas idas e vindas, né, para lá e para cá. Nas reencarnações, nas desencarnações. Então, felicidade é não sentir mais ansiedade e preocupação com o amanhã, porque nós só temos o hoje, gente.
E agindo bem no hoje, nós asseguramos a felicidade para o amanhã. E basta, isso nos basta, deve nos bastar. Porque a felicidade está na tranquilidade de quem não tem medo do futuro, porque sabe que o futuro é consequência do presente. Sendo que o presente é o resultado do nosso passado também, somos uma soma. O que somos hoje é a soma do passado e do presente. E o futuro é o resultado do presente, do hoje. Portanto, quem busca fazer o seu melhor para o mundo e para as pessoas na certeza de que está fazendo o bem, vai ter a certeza de que o futuro vai ser de paz e alegria. Isso deve nos bastar. Então, felicidade é a paz de não sentir mais essas coisas, não sentir mais sentimentos ruins como o tédio, a inveja, né, o ciúme, a raiva, solidão, tristeza, culpa, desprezo, desamparo. Já imaginaram a vida com essa paz imensa de não sentir mais nada disso? Que maravilha! Que seria, que pode ser? Não seria no passado, pode ser assim. Porque quem nos obriga a sentir tudo isso? Pensem aí. As pessoas, o mundo nos obrigam? Não. Ninguém pode nos causar nada disso se nós não permitirmos. Percebe? Quem manda em nossos pensamentos e emoções somos nós. Quem se deixa contaminar pelas coisas somos nós. Precisamos ter autocontrole. Nós não podemos culpar ninguém pelos nossos problemas e dores. Nós devemos ser arquitetos da nossa própria vida, só nós construímos a nossa existência. E nós devemos gerenciar essa existência da melhor forma. Nós temos que despertar para isto. E como não sentir mais nada disto, acabamos de ver no Evangelho citado, diminuindo a importância das coisas do mundo para nós, valorizando as coisas do espírito imortal, porque isso ninguém tira de nós. A cultura, o aprendizado, o conhecimento, os bons relacionamentos que não perdemos nunca, já acabamos de falar, o amor que nós sentimos verdadeiramente, principalmente o amor universal, né? O amor sem intenção de nada, sem o amor incondicional, o desenvolvimento da bondade, da fraternidade em nós, fazendo o bem sempre, o quanto pudermos, apreciando tudo que é leve, bom e belo. Precisamos de leveza na nossa vida, gente. É isso que nós estamos precisando, do que é belo, do que é leve. Devemos valorizar o presente, as pequenas coisas da vida, coisas boas e belas, sabe? Desenvolvendo, usufruindo de relacionamentos melhores, harmoniosos, sabendo desenvolvê-los através de um proceder no bem, através da paciência, que nós temos muito pouco, da gentileza, que nem sempre lembramos, da fraternidade, que nem sempre praticamos. A fraternidade é não só material, mas moral também, que é a mais difícil, né? Pela aceitação das pessoas como elas são, sem ser cúmplices dos erros das pessoas. Não precisamos ser cúmplices do erro de ninguém, porque todos nós erramos, todos somos falhos, mas sabendo aceitar as pessoas como elas são, porque cada qual está no seu momento evolutivo e dá apenas daquilo que tem. Temos que nos convencer definitivamente disso. E tudo isso nada mais é do que inteligência emocional, de saber proceder conosco mesmo e com as pessoas. Percebem como isso é possível? Aliás, nós estamos aqui para aprender isso mesmo. Agora, novamente eu falo, não confundamos dor com infelicidade. A dor existe, porque nós estamos em provas. Nós temos um corpo físico experienciando aqui na Terra. E a dor dói, claro. Se nós machucamos o pé, por exemplo, vai doer. Mas nós não precisamos nos tornar infelizes por isso. Nós cuidamos do pé, tomamos remédios, solucionamos o problema, não é? Fazemos fisioterapia, seja o que for, e seguimos adiante. A dor surge, gente, para que nos lembremos que precisamos melhorar. Precisamos nos cuidar para que nos lembremos de Deus. O corpo pode adoecer, mas quando a alma está sadia, não existe infelicidade. Os sofrimentos que realmente nos infelicitam são os que vêm de dentro de nós, que nós criamos. Na verdade, precisamos aprender a nos defender de nós mesmos, né? Precisamos aprender a direcionar, a harmonizar a nossa mente. Pensamentos, emoções, palavras, nos ligando mais a Deus por essa força interior que nós temos, mas não usamos. Usamos só 10% da nossa potencialidade. Da mesma forma que nós machucamos o pé em uma dimensão diferente, as dores emocionais
por exemplo, uma perda, dói, claro que dói, e como dói. Mas não precisamos nos julgar infelizes porque perdemos alguém ou algo, né? Porque devemos saber que só perdemos o que de fato nós não possuímos. E de fato não possuímos ninguém. Nós precisamos aceitar isso. Então, assim nós devemos viver o luto da perda, nos unirmos a outras pessoas, outros amores, outros grupos, fazer outros trabalhos e seguirmos adiante. É assim que é a vida aqui. É dessa forma, não adianta relutar contra isso. E justamente Deus permite essa separação temporária, porque é temporária, nós já falamos aí atrás que aqueles que realmente se amam nunca se separam definitivamente, é uma separação temporária. Mas Deus permite essa separação justamente para que a gente vivencie a expansão do amor, da afetividade com outras pessoas. E nós, na verdade, erramos quando temos pouca fé e nos dizemos espiritualistas ou espíritas, que seja, mas não cremos profundamente que somos imortais, que estamos aqui estudando, apenas aprendendo, e nos apegamos demais a tudo ilusoriamente. Desejamos não passar pelas provas da escola da terra, somos rebeldes, desejamos não ter problema algum, não perder ninguém, não passar dor alguma, nunca ficar doente, nem nós, nem ninguém da família, não ser ofendido por ninguém, não ficar sozinhos, sem uma relação afetiva maravilhosa. Queremos que nunca nem ninguém da família, nem amigos nos decepcione, não queremos fazer nada chato, nem aceitamos cansar muito, sentir fadiga, etc, etc, assim por diante. Ou seja, desejamos uma situação que nós não podemos ter, porque nenhum de nós terá uma vida assim aqui. Não viemos aqui para isso. E quando colocamos o foco da felicidade nessas coisas, a decepção é certa. Gente, nós não podemos pôr o foco da nossa felicidade nas coisas do mundo, é fato. E quem falou que se tivéssemos essa vida mansa, isso seria bom para nós? Não seria. Porque se Deus fez assim é porque sabe o que é bom para nós. Se nós tivermos essa vida lânguida, seríamos pessoas fracas, nos entregaríamos à embriaguez dos sentidos, à preguiça, à indisciplina, não desenvolveríamos as coisas necessárias em nós, que ainda somos imperfeitos, né? Nós não temos ainda a disciplina já desenvolvida, o controle e bom direcionamento dos sentidos. Então nós não podemos, e nem é inteligente a gente buscar a felicidade em coisas e situações que não são boas para nós, que jamais vão acontecer, concordam? No entanto, se nós teimamos e passamos grande parte da nossa vida, às vezes uma vida inteira, buscando felicidade numa vida sem problemas, sem fadiga, sem decepções, daí realmente nós seremos infelizes. Isso é uma questão de escolha. Claro que certas coisas fazem parte do nosso conforto, nós precisamos para viver enquanto estamos aqui e trabalhar para conquistar um pouco de dinheiro, uma casa que a gente seja confortável. A boa saúde é imprescindível, nós temos o dever de cuidar da nossa saúde, desse corpo que Deus emprestou, né, para nos manifestarmos aqui. Relacionamentos felizes, que seja casamento, o que for, mas essas coisas não podem ser o foco da nossa felicidade. Assim, para colocarmos em primeiro plano, em primeiro lugar, não podemos, porque senão vamos nos frustrar cedo ou tarde e viveremos infelizes, porque as coisas do mundo elas são passageiras, temporárias, incertas. Nada aqui é fixo nem permanente. E a vida, ela não pode ser perfeita assim como nós pensamos, mas ela pode ser perfeita naquilo que deve ser. Ou seja, a vida pode ser feliz apesar dos problemas e das provas que nós temos que enfrentar para o nosso próprio bem, para o nosso aprendizado. A questão é entendermos isto, aceitarmos que as dificuldades fazem parte da jornada e tem essa finalidade, nos fortalecer, nos impulsionar à melhora, até chegarmos à perfeição. É a nossa trilha, é o nosso caminho. Cada dificuldade tem um recado para nós, ela mostra onde está a necessidade de mudança, indica o que devemos mudar ou corrigir. Então, quando uma dificuldade se repete, uma dor, mesmo um problema, ele é repetitivo, é porque o ensinamento não foi assimilado, não foi aprendido, porque à medida que aprendemos, não necessitamos mais da prova. E o fato é que a felicidade real e verdadeira para nós está numa única conquista verdadeira, a plenitude existencial.
Ou seja, a felicidade está atrelada à conquista da plenitude. E o que afinal seria a plenitude existencial tão falada por Jung, por Joana de Ângeles, né? A completude? É exatamente descobrir e vivenciar a plenitude da alma, sem vazios, sem esse famoso vazio existencial, esse tédio, esse desânimo que nos ataca vez ou outra. Nos ataca porque ainda não preenchemos a alma, né? Seria a paz plena de quem já sabe quem realmente é, o que veio fazer aqui, quem conhece os porquês da vida, das situações, porque conhece as leis e procura cumprir as leis, vivenciar isso, entende que é alma imortal. Então só atinge a plenitude existencial quem vive como alma imortal, sem apego às ilusões da matéria. É simples assim. O primeiro passo para a conquista da plenitude é o desapego das ilusões da matéria. E como isso se dá? Aprendendo a utilizar do que possui com parcimônia, a conviver bem com as pessoas sem se apegar demais, em demasia às pessoas, por saber que ninguém é de ninguém, evitando depender, né, da validação das pessoas para se sentir bem. É preciso ter uma boa relação em primeiro lugar consigo mesma, gostar de ficar a sós, se autoamar, se respeitar, não é? O caminho para atingir a plenitude está no trabalho para se tornar um ser maduro, responsável, assumindo a própria vida para si, descobrindo que é o próprio autor do seu bem, do seu contentamento. Nós devemos interagir sim com as pessoas porque somos gregários, mas não devemos esperar que os outros nos façam felizes. Ah, se fulano fizer isso, eu vou ser feliz. Ah, se fulano não fizesse aquilo, nossa, como seria melhor para mim, como eu seria feliz. Não. Não podemos transferir para os outros a responsabilidade pelos nossos problemas, pela nossa felicidade. Porque o problema não é o que o outro nos faz, é como reagimos ao que o outro nos faz, né? Devemos ser os próprios arquitetos da nossa vida e felicidade, dando movimento feliz à nossa existência, independente de quem for e do que for. Nós precisamos aprender com tudo, nos fazer fortes, sábios, para quando todos nos faltarem, se acontecer isso, termos a nós mesmos, nos autoacolhendo, nos autoamando, nos abraçando, sabendo que sempre daremos um jeito de resolver tudo, porque somos fortes, temos conhecimento, sem vitimismo e sem drama. Quando se está no caminho para ser pleno, não se tem mais necessidade de se adequar tanto às demandas do mundo, aos preconceitos sociais, não se tem mais tanto medo de nada, porque sabe que as coisas do mundo são transitórias, né? As preocupações com a matéria não ocupam mais a mente. Porque sabe que se utilizará das coisas apenas enquanto está aqui, depois vai deixar tudo para seguir adiante. E é tranquilo em relação a isso. Gente, nós estamos fazendo um curso intensivo aqui na Terra, estudando, e por isso nós temos que passar por provas. Agora, porque nós temos que passar por provas, muitas vezes um pouco difíceis, nós iremos ser infelizes por isso? Claro que não, não faz sentido isso. É como ficar infeliz estudando em um curso, em uma universidade, e ser infeliz pelas dificuldades do curso. Claro que não, pelos trabalhos do curso, isso não é possível. Então não podemos nos apegar tanto na escola para nunca mais querer sair dela. Nós temos que voltar para casa, nosso verdadeiro lar. Um dia todos nós vamos. Essa é a única certeza que nós temos, e dar um tchau para a escola, para os colegas, para os amigos. Um até logo, na verdade, né? Porque um dia nos reencontraremos. Ser pleno é entender isso, é vivenciar isso e parar de se angustiar, de ter medo da morte, das perdas, ansiedade pelo futuro. Parar com esse apego exacerbado que causa inveja, ciúme e passar a ter plena paz. Portanto, é ter fé inabalável em si mesmo, nas próprias potencialidades e em Deus. É saber quem se é, o que veio fazer aqui e cumprir a missão a que se propôs com alegria, com esmero, não é? É entender o sentido da vida, os porquês das coisas, da própria existência. Isso é ter lucidez. Ser pleno é isso, é ser lúcido, ter paz, alegria, verdadeiramente, que ninguém rouba e nem tira, porque a felicidade não depende de nada nem de ninguém. Ser feliz é realmente uma opção. E a plenitude ocorre finalmente quando se deixa de querer ter para querer ser. Ser bom, fraterno, ético, alegre nas pequenas e grandes coisas. A gente sabe que as pessoas
da história, as pessoas, os avatares da nossa história, as pessoas melhores que passaram pelo mundo eram felizes e alegres apesar dos problemas, nós sabemos disso. Então é isso, é ser alegre apesar dos problemas, diante das pequenas e grandes coisas, ser honesto, ser amigo, ser pleno é saber ser grato com o que tem, com quem é, onde está, com o que faz, para merecer alcançar o que sonha. Porque sempre devemos sonhar, ter objetivos de vida, não é? Isso nos é permitido. E apesar de não podermos ter aqui na Terra uma vida perfeita, porque aqui não existe a perfeição, nós podemos nos tornar plenos sim, através da satisfação de vida, que é isso que nós estamos falando. Quando somos gratos e aproveitamos todas as possibilidades que a vida nos dá, daí nos tornamos felizes porque sabemos que temos a eternidade da vida, inúmeras possibilidades de sermos almas imortais. Por sermos almas imortais, nada termina nunca. Isso é um alento muito grande à alma. Coitado daquele que não acredita, né, em vida após a morte, em reencarnações, é muito triste isso. Portanto, aceitar as provas da vida, as pessoas como elas são, aproveitando toda a situação para aprendizado, praticando o desapego, se auto-amando, tendo fé inabalável na bondade, na justiça de Deus, tendo gratidão por tudo, o que tem, o que é o segredo da felicidade possível aqui na Terra, sabendo que estamos aqui, mas não somos daqui. Somos seres multidimensionais, somos seres do mundo. Isso é importante, nós somos criados para ser luzes. Um dia eu perguntei para uma pessoa conhecida, que já tinha uma certa idade, e morava sozinha numa cidade, num estado distante da família, não tinha nenhum familiar por perto. Eu perguntei se ela não tinha medo daquela situação. E ela me respondeu de uma forma tão simples, tão singela, que eu fiquei assim, encantada, fiquei surpresa. Ela falou assim, por que eu teria medo? Eu sou filha de Deus, Deus quer meu bem, Ele me criou para ser feliz. Ele não quer que eu sofra, eu tenho parte de Deus dentro de mim. Então eu vivo tranquila, fazendo o meu melhor, tendo a consciência tranquila, procurando fazer o bem. Eu vivo alegre, cantando, conversando com meus vizinhos e amigos e vou vivendo a vida, fazendo o meu melhor e vou caminhando assim. É isto, gente. É isto. Agora, a ideia é não levar a vida inteira, né, para descobrir que a felicidade verdadeira está na plenitude de ser e não de ter. Entendendo, a gente deve entender que o mal não existe e é apenas a ausência temporária do bem. É como o escuro, não existe, é apenas a ausência temporária da luz. Tá bom, gente? Então, eu peço que reflitam aí sobre essas colocações de hoje. Se gostaram, curtam, compartilhem para mais pessoas serem alcançadas pelas boas reflexões, não é? E deixem aí seu comentário, suas perguntas, tá bom? Pra gente interagindo da melhor forma. Fiquem bem, até mais, pessoal.